Oi! Hoje na nossa aula de matemática, mais uma vez iremos trabalhar a divisão. A divisão ela apresenta ideias de partir. Igualmente, divisão comparativa, quantos grupos podem ser formados, razão de proporcionalidade. A operação de divisão ela representa 4 ações: repartir comparativamente, formar grupos e proporcionalidade. A ideia de repartir igualmente, ela representa a ação de dividir uma quantidade em partes iguais. Observe, Marta pagou R$ 24 por 3 pacotes de chocolate. Quanto custou cada pacote? A quantia em dinheiro ela será repartida igualmente em 3 partes, e o que se procura é o valor de uma parte. Aqui o que foi feito abaixo? Ele colocou que cada parte custa R$ 8. Então, as 3 partes do que ele pediu foi dividido aqui em reais. Então, ele fez a seleção certinha e descobriu a quantidade certa que dará para cada parte. Que o objetivo dessa divisão aqui é saber quanto foi repartida a quantidade em quantas partes. Dividir comparativamente consiste em encontrar um valor tomando outro como referência. Observe, Lia tem R$ 10, sabendo que ela tem o dobro da quantia de Pedro, quanto Pedro tem. Para se identificarem pela divisão, quantos grupos podem ser formados? É só determinar quantas vezes um valor cabe no outro. Observe, Marta ganhou R$ 24 na compra de pacotes de chocolate que custavam R$ 3 cada um. Quantos pacotes de chocolate ela comprou? Procura-se verificar quantas vezes o 3 cabe em 24, ou seja, identificar-se a quantidade de partes. Métodos de divisão. A operação de divisão ela pode ser realizada e aprendida por meio de diferentes métodos. E depois de compreender as etapas de cada método, será possível entender de forma mais clara o algoritmo da divisão. Trabalharemos com 4 métodos da divisão que serão apresentados dos mais simples para o mais complexo: o desenho, subtrações sucessivas, decomposição e distribuição de ordens. Por esses métodos de divisão, é possível fazer dessas divisões mais elaboradas. Termos, sinal e resultado. Os termos da divisão são dividendo, divisor, quociente e resto. O que é o dividendo? Ele é o valor que será dividido, e divisor é o número de partes que será repartido o valor a ser dividido. Quociente ou resultado é a quantidade de cada parte do valor dividido. E o resto é o que sobra da divisão, ou seja, o que não pode ser distribuído para cada parte. Quando a divisão ela é exata, o resto é zero. E quando a divisão é inexata, o resto é diferente de zero. Ao armarmos a divisão, nós temos os termos separadamente aqui abaixo. Dividendo é o número que você tem para dividir. Divisor são a quantidade de pessoas ou objetos. Quociente é o resultado. E o que chamamos de resto é a parte que não dá para repartir igualmente. Algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão sem reagrupamento e utilizando o método simples e direto, ele pode ser aplicado seguindo a sequência. Número 1. Lembre-se de que realizamos esta operação matemática da esquerda para a direita. No sentido da leitura, isto é, de acordo com a sequência decrescente das classes e ordens numéricas. 2. Escreva um número do dividendo e, ao lado dentro do L, que é aquela partezinha da caixinha que fica o número que vai ser dividido, que para a pessoa ou a quantidade de objeto, então ele é chamado de divisor. Ele fica dentro desse pedaço que parece um L, a caixinha. Nós chamamos de caixinha para ficar mais fácil. O número do divisor, e não se esqueça de usar as classes e ordens numéricas, diferente das outras. A divisão ela é a única operação em que começamos com a ordem da classe numérica mais elevada, sempre seguindo a sequência do maior para o menor das classes e ordens numéricas. No 3,
Realize a operação de divisão dos algarismos de cada número seguindo o sentido das classes e ordens numéricas, da maior para menor. Ou seja, divida os algarismos da maior classe numérica até chegar à classe das unidades. As 3 primeiras etapas devem ser seguidas, mas a cada divisão as trocas necessárias precisam ser feitas, sempre se observando a sequência decrescente das classes e ordens numéricas. Observe, 145 dividido para 3 igual uma centena dividido para 3. Não é possível fazer essa troca sem quebrar a centena, porque quando a gente está trabalhando a centena, nós estamos trabalhando agrupamento de 100 em 100. E quando não se formam as centenas, nós temos o agrupamento de dezenas, que são as barrinhas de 10 em 10. Bom, pessoal, essa aula é para reforçar mais um pouco de divisão, porque na prática, geralmente sempre é um pouco de dificuldade. Mas quando a gente vai praticando, aí a mente vai se abrindo e você vai reconhecendo todos os métodos da divisão e vai vendo que não é tão difícil assim, tá bom? Então, tenha uma boa aula e bom sucesso nas atividades.